ia falar sobre delegates, íamos falar sobre anonymous, func, é como se fosse uma function, mas é func, actions, acho que eu não falei sobre actions, mas pois é, nós vamos mostrar como funciona cada um desses algoritmos, desses códigos, que você pode utilizar no dia a dia do seu trabalho e muitas vezes resolver situações de como programar, como fazer. Como é que funciona, então, os nossos delegates? O que é delegate? Delegate é um tipo dentro do .NET. Tá? Então, se vocês acompanharem aqui a linha 10 desse código, tá vendo aqui, ó, a linha 10, nós temos uma instrução, onde eu estou criando uma variável, eu posso até dizer que uma variável, mas entenda-se que um delegate ele tem particularidades diferentes de uma variável alocada em memória. Ou, na realidade, de um tipo que ele tipo, do qual, vejam só, eu estou criando aqui um cara, chamando ele de privado, ou seja, de private, delegate, float. E aí eu estou colocando o nome do delegate. E estou assinando que ele vai ter um parâmetro float quando ele for executado. Eu vou voltar passo a passo para tentar não se estender, mas tentar deixar claro. Um delegate, criar ele, nós precisamos falar, nós precisamos escrever, delegate. Ah, legal, o que mais? Cara, eu preciso definir se ele é privado ou se ele é público. Beleza, esse aqui ele é privado. Eu preciso dizer que tipo ele vai trabalhar. Então, no meu caso, a gente colocou aqui que é um float. E aqui nós estamos colocando o nome do delegate. E aí eu chamei de função delegate. Eu tentei utilizar os nomes meio parecidos para que você consiga entender. Também coloquei aqui um comentário para quando você estiver lendo o código, você que está baixando os nossos códigos do GitHub, desse curso, você lembrar de alguns termos. Então, ó, eu estou criando um delegate com essa linha, e aí eu levo a consideração do nome delegate no nome da função aqui, ó, tá vendo? Isso não é uma regra, né? Você pode colocar jujuba, pode colocar o que você quiser, picolé, não importa. O que realmente importa aqui nesse caso? Assim como a interface nós iniciamos com o i de disposable e clonable, né? Nós utilizamos também um sufixo aqui no caso da palavra delegate, né? Então você vai utilizar o nome, no meu caso qualquer função que você vai estar utilizando, e aí, pum, delegate no final dela, tá? Mas por que isso? Isso é por convenção, não é uma regra, assim como a interface iniciar com o i maiúsculo, não é uma regra, é uma convenção, tá? É por convenção. E aí, beleza, então, vamos lá. Eu estou criando algo que eu posso chamar de delegado. Muitas vezes é traduzido dessa forma para tentar fazer com que as pessoas entendam como é que funciona o delegate. Nesta classe deste formulário aqui, que é um Windows Forms, eu criei um delegate. E agora eu também criei só uma variável. Eu estou aqui determinando na linha 13 uma variável. Só que em vez dela ser do tipo int, ela ser do tipo double, do tipo string, que tipo que eu estou colocando? A do delegate. Tá? Temos uma classe e eu escrevi aqui, ó, criei uma instrução, a do delegate, e agora uma variável do tipo do delegate. Legal? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 3 botões, certos? Dos quais, para cada um deles, eu vou mostrar um exemplo, a gente vai ver um exemplo do delegate funcionando, como ele funcionaria e o que a gente consegue fazer com ele. Então, beleza. Deixa eu dar um reset aqui. Legal. Botão 1. Então, eu venho aqui. Eu vou escrever aqui a primeira linha. Ó. Nós temos aqui agora resultado é igual a função 10. A função. Vamos dar uma olhadinha o que é esse a função, né? Se eu der um F12, e se você já tivesse olhado, quando eu dei 2 cliques aqui, o Visual Studio ele já apontou quem era o cara, ó. Este a função, que é aquela variável do tipo do delegate que criamos. Então, beleza. Então, eu agora estou executando uma função de delegate aqui, que na realidade é uma variável que está apontando lá para nosso delegate que a gente criou lá em cima da nossa classe, ok? O que ela vai fazer? Esta função, eu estou passando o argumento 10, ou parâmetro 10, que é o que realmente aqui espera, ó. Função delegate, ele fala, ó, quando for executar,
eu preciso de um parâmetro float. Beleza? Beleza. Aí a gente veio aqui e falou, ó, função, e nem colocou parâmetro nem nada, eu só coloquei uma variável. É como se eu tivesse um método aqui e um cara que eu esteja apontando para ele, ok? Então, vamos lá. E aí, o que ele vai fazer? O resultado, ele vai mostrar um message box na tela com o resultado. Se a gente for olhar aqui, ó, vou dar F12 de novo, ele veio para cá. Ué, mas que função que ele vai executar? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Como é que passa a fazer sentido? Quando a gente faz uma ligação das duas coisas aqui, da nossa função, que eu quero executar, que está lá no meu código, com um delegate. Então, vamos lá. Ó, eu tenho, passo a passo de novo, criei um delegate, e um delegate basicamente é um cara que vai falar assim, olha, eu tenho esta assinatura, que no meu caso é um float de x, e ele vai retornar um float. E ele fala assim, ó, tá aí. Próximo passo, nós temos uma variável que aponta para aquele delegate, que em algum momento eu tenho que registrar, para casar as duas coisas. Olha só. Aqui eu já estou utilizando, mas eu não casei nada. O fato é, aqui, ó. No botão 2, eu deixei no botão, tá? Então o passo vai ser o quê? Primeiro aperta o botão para registrar e depois para mostrar a mensagem. Normalmente, nós fazemos essas associações de uma variável, de um método que está na nossa classe para o delegate, no início da classe, no load do formulário, a nível global, no construtor de uma classe. Isso é normal, tá? Mas não é uma regra. Eu fiz aqui a ponto de poder mostrar o processo. E até mesmo para depois desregistrar. Eu chamei isso, não é um nome correto, mas desregistrar é só para dizer, olha, agora ele está anexado e agora não está mais. Delegate, criei uma variável do delegate, e agora eu vou executar ela como se ela fosse um método. Mas antes disso, eu tenho que fazer ela a uma ligação com um método real. E no meu caso, meu método está aqui, ó. Então eu tenho aqui um private static float, ou seja, ele retorna um float, que é exatamente o float que o delegate está aguardando, assim como ele recebe um float. Este cara, ele vai ser executado. O delegate, o exemplo que eu estou colocando aqui é um delegate simples, tá? Mas ele é utilizado em alguns outros cenários, tá? Então são cenários onde você, por exemplo, quando você vai utilizar um evento, então nesse caso o delegate é utilizado. E, de repente você quer fazer como se fosse um if para cada cenário executar um método diferente, mas a assinatura é a mesma. Você consegue fazer isso com o delegate também, tá? Então vamos lá. Se eu executar o delegate agora, eu vou receber um pan na testa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. E aí ele dá erro por quê? Ele está falando, olha, isso aqui está nulo. Este cara está nulo, eu nem sei quem é ele, tá bom? E aí por isso a gente até coloquei o botão acima para a gente fazer o processo correto, que é o quê? Registrar o delegate. Esse registrar, como eu já falei, não é um processo que normalmente a gente faz. A gente já deixa isso programado, isso não vai ter no botão, né? Então, normalmente a gente já deixa essa instrução no load, a ponto da gente fazer as verificações, os agrupamentos, as ligações do teu delegate, tá bom? Então, se vocês notaram, eu já fiz a ligação aqui, né? Eu cliquei no botão, pá, já foi. E se eu clicar agora, executar o delegate, olha só onde ele chegou. Ele foi pro método que a variável de delegate foi apontada. E aí ele executa, deixa eu já tirar que vocês já viram isso, e aí ele vai dar o resultado, ou seja, aquele método ele foi executado. Método executado com sucesso, e aí ele mostra aqui pra gente o resultado. A telinha é pequena, não sei o que, gente, foco no delegate. Vocês vão ver à frente que algumas variáveis, eu até, nem coloquei o nome, tentando colocar o nome menor possível, mais esdrúxulo possível, para que o foco não seja no nome da variável, até porque quando estamos trabalhando, aí sim a gente tem que colocar aí o nome da variável certinho, tudo certinho, bonitinho, tá bom? Mas a gente tem aqui um botão de desregistrar o delegate. O que é isso? Você consegue pendurar uma função ao evento, estou chamando assim evento entre aspas aqui, que na realidade é o nosso delegate. Então eu consigo apontar a nossa variável ao delegate, assim como eu consigo também, eu chamei de desregistrar, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Ó, vamos lá. Se eu desregistrar, qual a função que ele executou? Né? Ó, a função do botão aqui, ó. Botão 3 clique, beleza? O que ele retornou? O que ele fez aqui? A função menos igual e a função. Basicamente o inverso
da atribuição. Aqui eu falei que a função ia apontar para ela, e nesse caso ele não vai mais apontar para ela. Eu desregistrei, por assim dizer. Como é que eu sei que esse negócio funcionou? Se eu apertar aqui ó, em executar o delegate, tchuf, ele deu erro agora. Aquele mesmo erro que ele havia dado quando eu não havia registrado o delegate. Tá ok? Isto é um delegate.